Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos reunidos mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação espiritual, oportunidade para o nosso crescimento moral. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre, Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos, maravilhosos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre vem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos refletirmos acerca destes ensinamentos para a nossa melhoria, esta busca constante pelo conhecer a verdade conforme Jesus nos orienta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente por isto que aqui nos encontramos reunidos mais uma vez nesta busca incessante por conhecer a verdade. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos para refletirmos com base no capítulo de número 120 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E este capítulo tem como título Nos Domínios do Bem. Então aqui Emmanuel nos lembra acerca desta necessidade nossa de praticarmos o bem espontaneamente. Não praticarmos o bem por obrigação, mas alcançarmos esta condição de espontaneidade na prática do bem. Mas antes de chegarmos aqui nestas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, livro de mensagens curtas, mais profundas. Aqui encontramos profundos ensinamentos de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que está contida no capítulo número 44, que tem como título Em Paz. Então aqui ele nos chama a atenção acerca desta necessidade nossa de nos encontrarmos sempre em paz com a nossa consciência, porque estando em paz com a nossa consciência, sem sombra de dúvida que a vida se torna leve, que a vida se torna tranquila para ser vivida. E aí ele nos diz da seguinte maneira: se guardas em paz a sua consciência, o mal não te atinge. Então, se você guarda em paz, se eu guardo em paz a consciência, o mal não nos atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. Ou seja, onde a luz se acenda, sem sombra de dúvida que não existirá trevas. É por isto que nós precisamos buscar constantemente acendermos ou brilharmos a nossa luz, conforme Jesus nos orienta. Brilhe a vossa luz, que por menor que seja a nossa luminosidade, sem sombra de dúvida que não haverá treva em nós. E aí ele acrescenta que a voz da maledicência não tem força para ecoar. Então, onde exista luz, a voz da maledicência não terá vez. Da mesma forma que onde existir a luz do esclarecimento, a crítica cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretenda
de quem pretende arrasar. Então, onde existir luz, assim as coisas funcionarão. E ainda ele diz da seguinte maneira, nos chama a atenção, assim como estudaremos no capítulo aqui do livro Palavras de Vida Eterna, aqui também coincidentemente, entre aspas, porque sabemos que não existem coincidências, aqui irmão José nos chama a atenção. Se queremos realmente a consciência tranquila, a paz de consciência, faze o bem. Então, se você quer, se eu quero a paz de consciência, é preciso que façamos o bem e não nos preocupemos em advogar em causa própria. Não desperdicemos o nosso tempo em querer nos defender, em querer advogar em causa própria. Façamos o bem. E ainda ele diz, na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Então, quem nos persegue é doente e, na verdade, ele está precisando, ele está pedindo, ele está rogando por compaixão. Não concedas, diz irmão José, não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. Não concedas mais do que 2 minutos para escutar quem está trazendo notícias infelizes a teu respeito. E aí ele encerra dizendo, também não concedas nem por um minuto, tempo para aquele que queira denegrir os outros. Então, se ele nos chama a atenção que nós não podemos conceder mais que 2 minutos àquela pessoa que esteja nos trazendo notícias infelizes a nosso respeito, aí ele diz que, sendo assim, não concedas nem um minuto àquela criatura que esteja trazendo para você notícias que denigram a imagem de outra pessoa. E aí ele encerra dizendo, se queres viver em paz, não assimiles os golpes da perturbação. Viva em paz, tenha paz de consciência, porque a vida será leve, será tranquila para ser vivida. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, que neste capítulo número 120 do livro Palavras de Vida Eterna, ele traz como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo em sua carta ou epístola a Filemon, onde ele nos diz da seguinte maneira, no capítulo de número 1, versículo de número 14 desta epístola a Filemon, Paulo diz da seguinte maneira, não apenas a Filemon, mas a todos nós, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que teu benefício não fosse como por obrigação, mas de forma espontânea. Então aqui Paulo nos chama a atenção, nesta escrita a Filemon, sobre a necessidade de aprendermos a fazer o bem espontaneamente. E aí Emmanuel começa nos dizendo o seguinte, que é das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que nos reinos inferiores da natureza, estes seres inferiores, esses agentes inferiores, eles servem em regime de compulsória. Ou seja, eles nos servem e servem a toda a natureza de forma compulsória. Eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm a razão para saberem o que estão fazendo ou fazerem espontaneamente. Eles neste caso, são compulsoriamente retirados da natureza para nos servirem. E aí ele traz como referência que as pedras, nesta condição de reino inferior da natureza,
As pedras são arrancadas à força do seu berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Então aqui ele cita as pedras, assim como qualquer outro produto natural ali da natureza, do meio ambiente, que são extraídos à força do seu ambiente, do seu berço natural, para nos servir. Então aqui ele cita a pedra, que é retirada ali à força para servir na construção ou nas construções. E aí ele diz ainda que tombam vegetais, ou seja, os vegetais são retirados da natureza a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Então as árvores, por exemplo, são retiradas da natureza e até hoje ainda daquela forma discriminada ou indiscriminada em que está, digamos, nós, seres humanos, somos os maiores predadores da natureza, os maiores destruidores da natureza, e hoje já estamos recebendo, digamos assim, recebendo e sofrendo as consequências deste, por exemplo, desmatamento indiscriminado em que está nos prejudicando. Então aqui ele nos fala que os vegetais são retirados à força da natureza para serem úteis no nosso dia a dia. E aí ele diz que os animais irracionais sofrem imposições e muitas vezes, devido à nossa ignorância, sofrem inclusive agressões, pancadas, a fim de se entregarem à prestação de serviço. Então, quantos animais são utilizados na prestação de serviço a nós, seres humanos, seres inteligentes da criação, que em muitas situações os espancamos, mesmo conforme ele nos fala aqui, mas não precisamos espancar esses animais para que eles nos sirvam. Então, aqui ele fala desta forma, que os animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. E aí, na sequência, ele fala acerca de nós. No entanto, alcançando no estado a razão por atestado de madureza própria. Então, alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio. Então aqui ele está nos dizendo que todos nós, nesta caminhada, quando alcançamos a idade da razão por madureza própria, nós recebemos de Deus o livre-arbítrio, somos chamados, somos convidados a usarmos o livre-arbítrio, temos a liberdade de ação. No entanto, é preciso lembrarmos que esta liberdade de ação ela vem acompanhada da responsabilidade por estas ações. Então aqui, conforme ele nos fala acerca desta nossa caminhada, um dia nós passamos por aquela condição de princípios inteligentes do universo, quando ainda não tínhamos uma identidade. Caminhamos por todos os reinos da natureza e um dia nós chegamos a esta condição, a idade da razão, caminhamos um tanto mais depois desta condição de princípio inteligente, ganhamos uma identidade, caminhamos um pouco mais, chegamos à idade da razão e aí nós ganhamos a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio para as nossas atitudes, na condição de filhos do Criador, naquela condição também daqueles que atingiram a maioridade da criação. Então nós começamos lá naquela condição de princípio inteligente, depois ganhamos uma identidade, passamos à condição de uma inteligência, de um ser inteligente, caminhamos, chegamos à idade da razão, ganhamos a liberdade de ação, ou seja, o livre-arbítrio, nesta condição de filhos do Criador que atingiram a idade ou a maioridade espiritual. E aí ele diz que chegado a esta fase, ou seja, maioridade da criação, ou nesta caminhada na criação, ilumina-se pela chama interior do discernimento,
para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Então aqui ele nos chama a atenção que quando alcançamos esta maioridade na criação, alcançamos a idade da razão, nós temos o direito e temos o mérito ou demérito em fazermos as nossas escolhas, caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, seja, arcando com as consequências dessas nossas escolhas. E aí ele diz que reflete, pois, na liberdade íntima, ou seja, estas nossas escolhas refletem na nossa liberdade íntima e pessoal, de que dispões para fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. Então, quando alcançamos esta idade da razão, o livre-arbítrio, nós temos ali aquela liberdade de ação e responsabilidade nos nossos atos e temos as condições, quando alcançamos esse discernimento entre o bem e o mal, nós temos as condições de escolhermos fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. E ainda ele diz, escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Então aqui, Emmanuel, citando essas palavras de Paulo, nesta escrita a Filemon, ele está nos falando que nesta caminhada nossa, nós precisamos alcançar esta condição de prática do bem de forma ampla, ilimitada, constantemente, espontaneamente, conforme nós encontramos na questão de número 642 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos se, para agradar a Deus e assegurar a nossa posição futura, basta a cada um de nós não praticar o mal? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos amigos se, para agradar a Deus e garantir a nossa salvação, a nossa posição boa no futuro, se basta não fazer o mal. E os espíritos amigos responderam, ou melhor, iniciaram a resposta com um sonoro não. Não basta simplesmente não fazer o mal. Além de não fazer o mal, porque não fazer o mal já é um bom começo, além de não fazer o mal, cumpre a cada um de nós praticarmos o bem no limite das nossas forças, ou seja, amplamente, ilimitadamente, constantemente e de forma espontânea. Porque conforme acrescentam os espíritos amigos, que todos nós seremos responsabilizados por todo mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Então, se eu tenho a oportunidade de praticar o bem e não pratico o bem, e dali nasce o mal, eu serei responsabilizado, pelo menos em parte, por aquele mal que nasceu naquele momento ou daquela ocasião em que eu tive a oportunidade de praticar o bem e não pratiquei. Então é por isso que Paulo nos chama a atenção nesta escrita a Filemon sobre essa necessidade de praticarmos o bem espontaneamente. Boa parte de nós, quiçá a maioria, ainda nos esforçamos muito para a prática do bem, ainda a prática do bem para muitos de nós, quiçá a maioria, ainda é feito de forma assim obrigatória, ali como uma obrigação, esta prática do bem. Mas sem sombra de dúvida que nessa nossa caminhada, todos nós um dia chegaremos a esta condição de espontaneidade na prática do bem. E aí, Emmanuel, fechando este parêntese com a questão 642 de O Livro dos Espíritos, voltamos a Emmanuel, quando ele encerra este capítulo 120 do livro Palavras de Vida Eterna, dizendo o seguinte: assim também o Divino Mestre, ou seja, Jesus para conosco, ou seja, assim também o Divino Mestre
age para conosco. Aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Jesus nos seus convites, nas suas propostas, na sua maneira de ensinar de forma direta ou indireta, os seus ensinamentos de forma diretos ou indiretos, as suas atitudes, as suas edificações, as suas demonstrações de edificações, tudo isso ele fez para nós, ele demonstrou para nós como realizar este trabalho de edificação nossa. Jesus nos convidou e continua nos convidando para este trabalho de edificação. No entanto, Jesus não violenta as nossas consciências, jamais violentou, jamais violentará, e ele espera pacientemente. Ele espera pacientemente porque, sem sombra de dúvida, esta resposta nossa no trabalho no bem, ela deve ser voluntária, ela deve ser espontânea e não de forma obrigatória, porque a verdadeira obra de transformação espiritual cabe a cada um de nós e não comporta regime de compulsória, ou seja, a iluminação espiritual, ela não será realizada em nós de forma compulsória, mas de forma espontânea. Então, sem sombra de dúvida que todos nós um dia alcançaremos esta condição de espontaneidade na prática do bem, consequentemente alcançando a nossa edificação interior. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade a estes estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus.